Olá, investidor e investidora! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu Mover Voices, podcast que te apresenta toda semana uma voz relevante para o mercado financeiro. E hoje não é diferente. O mundo olha cada vez mais de perto para empresas que exibem no seu DNA o conceito ESG. A sigla virou praticamente um troféu. O nosso convidado de hoje é responsável pela criação da primeira métrica internacional acreditada pelo Inmetro que averigua o S do ESG. Para entender mais sobre esse processo e relembrar sua trajetória de vida, eu tenho o prazer e a honra de conversar a partir de agora com Wolf Koss, empresário, palestrante e consultor, fundador do Instituto Olga Koss. Wolf, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente hoje. A honra é toda minha, eu que agradeço o espaço e a atenção de vocês em nos convidar para poder falar um pouco sobre inclusão. Olha, Wolf, quando eu pesquisei o seu nome na internet, eu já o conhecia, mas para fazer a nossa entrevista, tentei ler tudo o que eu pude, encontrei várias entrevistas suas desde a época em que o Instituto foi fundado. Mas antes do Instituto, e a gente vai falar muito sobre ele, você tem uma carreira dentro do mercado, uma carreira corporativa também bastante extensa. Você já tinha o hábito de dar entrevista ou isso surgiu depois do Instituto? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Wolf Koss, atualmente sou presidente do Instituto Olga Koss de Inclusão. Tenho 1,78 m, sou careca, uso óculos, tenho bigode. Sou branco, estou vestindo uma camisa preta com símbolo do meu instituto, escrito Olga, uso jeans azul claro, estou com sapato preto. E deixa eu pontuar que essa apresentação é muito importante, porque inclusive a gente conversou aqui antes de começar o episódio, pensando na autodescrição, certo, Wolf? É verdade, a gente tem que entender que tem pessoa que não nos ouve e não tem uma ideia de como somos, né? A autodescrição faz com que a pessoa tenha uma ideia. Eu só não disse, porque eu não sou convencido, que eu sou bonito, né? Mas... mas o senhor viu? Aproveitando, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, nas férias, na fábrica do meu pai, que é sobrevivente do Holocausto, veio para o Brasil. Aqui ele chegou em 1945, depois de passar em 13 campos de concentração. E aqui ele casou, conseguiu se desenvolver dentro da indústria de confecções, criou seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E o judeu de uma cidadezinha remota na Polônia fez todos os filhos, netos e bisnetos doutores, né? Isso me orgulha muito. Nós fomos ensinados a ler, né? E através da leitura a gente conseguiu viajar pelo mundo inteiro, né? A leitura traz um conhecimento muito grande e não é à toa que a comunidade judaica é conhecida como o povo do livro, né? Porque os nossos ritos de passagem são através da leitura da Torá, que é o nosso livro sagrado, que é o Antigo Testamento. Na faculdade comecei logo a trabalhar como estagiário de engenharia. Ao me formar já estava casado com uma filha e precisava trabalhar em muito. Fui engenheiro de obras, fui diretor de empresa, mudei para São Paulo para ser diretor de uma grande empresa corretora e aí fundei a minha primeira empresa que existe até hoje, que é a Imovel Negócios Imobiliários. Dentro do ramo de corretagem, nós fomos líder de setor. A gente brincava que tinham as grandes, né, e as outras, né, que era Lopes, Coelho, Imovel, Júlio Bogoricim, Itaplan,
E são empresas que ainda existem hoje, né? E nós sobrevivemos a todas as crises e a todos os planos econômicos do Brasil, né? E aprendemos a ganhar dinheiro com a inflação e a sobreviver a todos esses planos, né? Do mercado imobiliário, eu vendi os meus contratos no ano de 2000, porque eu já antevia a grande transformação que seria feita a partir dessa década por conta da evolução dos meios eletrônicos, e eu não queria e não estava preparado para trilhar esse novo caminho. Vendi os contratos, tive um no compete grande em 2000 e fui buscar outros desafios. Uhum. Aí comecei, isso era que ano, Wolf? Isso foi 2000. 2000. A sua idade, né? Eu nasci em 94, 94, tinha 6 anos. Então, 2000. E aí nós começamos a buscar outros tipos de empreendimento. Aí fomos para o empreendimento energético, que era o nascimento das PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas. Desenvolvemos algumas, compramos outras e depois as vendemos. Em 2004 também, no final de 2004 para 2005, eu tive um problema cardíaco, fiz uma cirurgia cardíaca, implantei uma radial e uma mamária, e aí eu peguei uma infecção hospitalar. Aí começou a minha transformação como ser humano, porque você, quando para um ano num hospital, você começa a repensar toda a sua vida, né? O senhor ficou um ano dentro de um hospital? Quase um ano, né? Entrando, saindo, voltando. E aí, no final, quando eu assisti uma novela que tinha uma menininha Down, eu virei para minha mulher, falei, se eu sair com vida, eu vou fazer um instituto, vou dar o nome desse instituto, o seu nome, porque você não fez eu desistir da vida, e vou trabalhar com inclusão. Entre você pensar e fazer, né, você leva um tempo. Em 2007, nós fundamos o Instituto. E em 2007 também, eu fiz uma securitizadora, porque eu entendia que o mercado de securitização seria regulado, e não é da época de vocês, jovens, mas da minha época, que você, para trabalhar no mercado financeiro, para captar recursos públicos, como banco, você tinha que ter uma carta patente. E aí eu achei que a securitizadora também teria uma carta patente. E quem tivesse essa carta patente teria um bem valioso na mão. Essa securitizadora ficou parada de 2007 até 2012, quando fui procurado por uns parceiros do Nordeste que precisavam uma securitizadora para complementar os seus serviços financeiros. E aí eu falei, olha, eu não vendo toda, vendo 70%, quero ficar com 30%, porque eu acredito no negócio. Eu acreditava na transformação do crédito, como nós estamos vendo agora que isso se realizou. Mas eu não entendia nada do mercado financeiro. Quem trabalhava no mercado financeiro nessa época era o meu filho. E aí eu embarquei nessa onda, né, de securitização, fiquei lá uns 3 anos só olhando como operar e aprendendo, né. Em 2016, o meu sócio falou, olha, eu quero sair, ou eu compro, porque
não era um negócio grande, ou eu compro ou eu vendo. Aí eu falei, bom, você quer vender, eu quero comprar, né? Eu aprendi com o Amador Aguiar que você compra quando querem te vender e vende quando querem te comprar. Né? Eu acho que esse foi um grande ensinamento que ele me deu. Aí eu comprei e comecei a ver que tinha duas maneiras de você crescer. Mas ali o senhor já estava entendendo mais sobre o negócio. Aí eu já estava entendendo alguma coisa, porque todo dia a gente aprende, Sim. né? Aí eu vi que eu crescer no dia a dia ia demorar muito. A outra maneira de crescer era fazendo fusão e aquisição. E aí nós começamos a comprar e a unificar o mercado de securitização. Aí nós compramos a Nova Securitizadora, a SCCI, a Securitizadora do Brasil Plural, o Banif, e aí compramos a Cibrasec de 17 bancos. Aí ficou um big deal. Ficou um negócio com bastante corpo, hein, Wolf? Muito. Aí eu cheguei para o meu filho e falei assim, eu não tenho capacidade técnica, nem disposição para tocar esse deal. Então você vem, assume, eu saí das empresas financeiras, passei para o meu filho, ele trouxe uma equipe maravilhosa, que são sócios dele hoje. Hoje ele tem 70% da empresa e 30% são distribuídos entre os sócios. Eles transformaram a empresa numa empresa de outras soluções financeiras, né? Hoje é a Virgo, que é a maior securitizadora hoje, eu acho, do território nacional. Olha, que trajetória legal. E acho que são poucas as pessoas que têm a chance de trabalhar. Você trabalhou com o seu pai e trabalhou também com o seu filho. Acho que são poucas as pessoas que têm essa oportunidade. E o engraçado é que eu aprendi muito com meu pai e aprendo todo dia com meu filho. Qual que é o nome dele? Ivo Cois. Ivo Cois. Deve ser um filho que tem bastante orgulho do pai, hein? Não, eu que tenho muito orgulho do meu filho. É diferente, porque você vai perdendo a identidade, né? Primeiro você é filho de, depois você é marido de, depois você é o pai de. Eu, graças a Deus, me orgulho de ser pai do Ivo e da Gabriela. Ah, que demais, Wolf, que demais. Então, acho que foi muito legal você contar toda essa trajetória para a gente entender o trabalho no setor corporativo. Muito bem sucedido, passou pela área dos imóveis, né, pela área construção civil, agora a área de securitização. E no meio dessa história toda, teve ali um momento que você falou sobre o problema de saúde. E que esse foi um momento chave para uma virada de como você queria atuar frente à sociedade. A partir dali, apesar de ter feito a empresa no setor de securitização após a sua recuperação do seu quadro de saúde, mas naquele momento você já tinha a ideia de mudar de vida e criar um instituto. Eu montei a securitização em 2007, que foi quando eu fundei também o instituto. Foram duas obras em paralelo. Em paralelo, né? Eu te confesso que os primeiros 5 anos eu só me dediquei ao Instituto. Né? Nós começamos o Instituto entendendo que a maior dificuldade da pessoa com deficiência intelectual é a comunicação. E se eles conseguissem se comunicar através de artes plásticas, eles venceriam os obstáculos para se incluir socialmente. Esse foi o primeiro programa do Instituto, Pela Arte se Inclui. Então, nós começamos em 2007 com 2 turmas, com 9 participantes cada turma. Né? Hoje nós temos uma média de 154 turmas, oficinas em andamento. Atendemos ano passado
4.500 participantes. Eu digo participantes porque a mesma pessoa pode participar do programa de arte ou de esporte. Nós temos hoje karatê, taekwondo, judô, capoeira, futsal e basquete. E na área de arte, nós temos arte plástica, fotografia, teatro, música e dança. E aí, isso foi uma evolução que teve o seguinte cronograma. Nós começamos com arte. Em 2009, nós fizemos o único concurso público para a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. E aprendemos que quando você trabalha com qualquer tipo de inclusão, você tem 3 vetores: a vontade da pessoa, a família, por causa da mobilidade, e o local que essa pessoa vai trabalhar ou atuar. Então, você tem que trabalhar esses 3 vetores ao mesmo tempo. A comunidade que ele vai estar é importante ser trabalhada, porque a pessoa que tem uma deficiência intelectual tem um tempo de realização de qualquer tarefa. E o nosso tempo é diferente do deles, e aí você causa ansiedade na pessoa. Isso vira uma crise. E as pessoas têm que também se adaptar a ter acolhimento. Com isso nasceu um programa científico, que é o medir antes e o depois. Que como eu sou engenheiro e o Instituto foi crescendo, nós quisemos saber se o que estávamos fazendo era só lúdico ou se era realmente inclusivo. Tá. E aí nós pegamos vários indicadores para poder analisar isso. E mais ainda, como estava crescendo o Instituto, era uma maneira que eu tinha que administrar, por causa das metas que a gente fazia, né? Aí fomos pesquisar no mercado internacional o que existe sobre inclusão. Você tem vários tratados científicos de inclusão pela arte, inclusão pelo esporte, inclusão pela empregabilidade, inclusão pela educação, mas algo que juntasse isso tudo e criasse um índice, e juntasse todos esses indicadores para criar um índice, não tinha. Bom, se não tem, como faz? Inventa, né? Que a gente está falando aqui, para deixar todo mundo na mesma página, eu comecei inclusive na nossa conversa, o texto de introdução, falando desse movimento que você fez de criar uma maneira de metrificar o S do social, quando a gente pensa no ESG. É esse processo que você está detalhando aqui para a gente agora, né? É o processo, mas essa métrica é um subproduto do que a gente fez. O que nós fizemos? Nós criamos um programa científico e formamos mestres e doutores. E aí eu fui tudo feliz do mundo quando os mestres e os doutores, que é esse aqui? Essas teses aí, que quando nós defendemos as teses, publicamos nacionalmente e internacionalmente, e eu falei, agora eu estou cientificado para criar meu índice de inclusão brasileiro. Aí eu fui no governo federal, né? Isso era que ano, Wolf? Isso era 2019, não, 2017. 2017. Aí eu fui no governo federal e falei, olha, eu tenho isso aqui. Aí o governo virou para mim e falou assim, olha, que legal, muito bem, só que você diz que tem um índice, você tem realmente um índice? Quem te certificou que você tem um índice? Você cientificou, mas você não está certificado. Aí nós fomos procurar uma certificação. Bom, se tem que certificar, eu vou procurar um organismo internacional.
Porque aí você certifica aqui e no exterior. Vale para o globo. Vale para o mundo inteiro. Aham. Aí nós procuramos a OEI. Depois de 1 ano veio a primeira boa má notícia para gente. Você conhece boa má notícia? Já, eu imagino. É assim, que o nosso programa era ótimo, os nossos indicadores e índices era ótimo, mas para as nossas oficinas, porque nós não tínhamos geometria e não tínhamos transversalidade para atuar em todo o território nacional. Aí você toma um banho de água fria. O que fazer? Vamos desistir? Não. Vamos buscar transformar o nosso índice. E aí começaram várias mudanças durante 2 anos, 3 anos, e aí nós pesquisamos quase 2.000 municípios, fizemos um trabalho de pesquisa inédito no Brasil, apresentamos esse trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, que está sendo avaliado agora, certificamos esse trabalho na Organização de Estados Ibero-Americanos e criamos o Índice Nacional da Pessoa com Deficiência. A grande diferença da metodologia de pesquisa que a gente fez foi o shadow. Nós colocamos um sombra entre o entrevistador e o entrevistado. Então, qual a maior dificuldade que você tem? Pegar um ônibus. Aí vem o sombra e fala assim, não, a maior dificuldade dessa pessoa não é pegar um ônibus, é o ônibus parar para ela. É isso que o sombra faz. A maior dificuldade é comer com hashi. Não, o teu arroz não está suficientemente aglomerado para você pegar com hashi. Com hashi, você tem que pegar com garfo. É isso que o sombra faz em resumo. E essa metodologia foi aplicada, foi entregue. Quando nós estamos preparando esse índice nacional brasileiro, que agora está em aprovação, e já existe um movimento, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, para transformá-lo em lei, nós começamos a nos questionar a relação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí nós fomos buscar nas palavras do Kofi Annan, quando em 2004 ele fez a agenda Who Cares Win e criou o ESG, como você inclui socialmente uma pessoa afrodescendente, gorda, idosa, com deficiência física, deficiência intelectual, diversidade de gênero, minoria religiosa, cega, surda e invulnerabilidade social no ambiente de trabalho. Essa foi a grande pergunta para poder medir a relação social no mercado de trabalho. Porque no nosso entendimento, nós, nos últimos 100 anos, nós saímos do tear manual, né, para a grande transformação que hoje a gente se fala e se vê pelo celular, que é a transformação eletrônica de conexões, né, que as pessoas têm. A gente entende que a grande transformação vai se dar no lado social, porque o ESG, na verdade, foi uma agenda, assim como o IDH, que só existe por causa da adoção do mercado financeiro. Por que o IDH funciona? Porque ele influencia os empréstimos de país para país com relação em teu IDH. Se teu índice de desenvolvimento é bom,
você tem mais acesso à banca internacional. Se ele é menor, você também diminui esse acesso a esse dinheiro, né? Nós entendemos que o ISG, a governança existe por causa da adoção do mercado financeiro. Os tratados bancários internacionais são insuficientes e era preciso criar uma governança em que se regrasse a relação acionista, regrasse uma relação de diretoria, de gestores e do ambiente de trabalho através de um compêndio de comportamental no ambiente de trabalho, no que se diz relação de transparência com o mercado, né? Esse é o G do ESG, né? A questão da governança corporativa. O senhor entende que isso consegue atualmente ser mensurado? Quer dizer, não tem métrica. Ela é autodeclaratória. O que você tem são normas contábeis, o que você tem são procedimentos, mas você não tem uma métrica certificada por um organismo que tenha fé pública. Que comprove que de fato há governança. Que há governança. Só abrindo um parênteses, porque esse termo governança corporativa entrou muito em voga, você sabe disso, né, Wolf? Nessas últimas semanas, em decorrência do que aconteceu com as lojas americanas. Muita gente falou, olha, se de fato houvesse um trabalho ali exímio de governança corporativa, esse rombo contábil, que hoje se dá na casa de 43 bilhões de reais, é o que a gente sabe, é o que foi declarado no processo de recuperação judicial da empresa, isso não teria acontecido. Você entende que, de fato, uma certificação mostrando que uma companhia faz governança corporativa de maneira eficiente pode realmente melhorar essa relação, não para Americanas apenas, mas para todas as empresas do mercado? Eu acho assim, só faz gestão quem mede. Quem não mede não faz gestão, né? A CVM, ela adotou uma prática que é pratique ou explique, né? Então, hoje você já tem nas empresas de capital aberto, você fala das práticas de ESG ou você explica por que vocês não as expõem. Na verdade, enquanto não se tiver uma métrica, né, com indicadores que possa medir essa governança, elas passam a ser autodeclaratórias. O mesmo vale para o aspecto ambiental? O mesmo vale para o aspecto ambiental. Quer dizer, tem empresas que falam, eu sou ambientalmente responsável, e fica por isso. Eu tenho um fundo sustentável, eu tenho um fundo verde sustentável. Agora, é mais autodeclaração. Nós temos, você citou o caso da Americana, nós tivemos no ano passado, eu acho que em julho ou agosto, os fundos sustentáveis de um grande banco europeu, um vice-presidente saiu, exatamente como aconteceu com as lojas americanas, e declarou que aquele fundo não era tão sustentável como ele se autodeclarava. E aí teve uma queda grande nos rendimentos do fundo. Eu acho que a autodeclaração já é um comprometimento dos gestores e de seus acionistas. A autodeclaração é muito importante, né? Porque já mostra, pelo menos, a intenção de você ter a governança e de você ser responsável na questão ambiental. Pela questão ambiental. Mas você pega assim, uma cadeia alimentar, né? Nessa cadeia alimentar, você vê que a governança é um tratado do homem, feito pelo homem, comportamentalmente para o homem. Você vê que a sustentabilidade ambiental ela é feita e tem essa grande adesão, porque se nós
nós somos o último dessa cadeia, os primeiros dessa cadeia alimentar. O ser humano é que não vai sobreviver, porque você não consegue sobreviver às mudanças climáticas que estão vindo. Você não consegue sobreviver às grandes mudanças no mundo animal que está vindo. Por exemplo, nós vimos ano passado uma praga de gafanhotos voltando a atacar. Nossa, imagens assustadoras. Assustadoras. Não sei se o pessoal de casa se lembra, mas é só jogar em algum buscador aí na internet que vai aparecer facilmente. Se nós não mudarmos essa relação com o planeta, nós vamos ser os primeiros a morrer. E aí a pergunta é assim, e como é que a gente começa essa transformação? Como é que eu mudo comportamentalmente a atitude do homem? Então, a gente tem que ter o social como uma atitude do homem pelo homem. E aí, aonde você começa a fazer isso? No ambiente de trabalho. E pelo que eu entendo, ou pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, Wolf, você não quis que essa questão das empresas se autodeclararem responsáveis socialmente bastasse apenas isso, que fosse metrificado e que de fato existisse alguma maneira de você certificar a empresa que ela tem responsabilidade social. Toda aquela trajetória que você estava contando pra gente, os estudos, parte desses que eu tenho aqui, né, na minha mão agora, daqui a pouco eu vou passar pelos títulos, em busca dessa certificação, dessa metrificação. São vários compêndios, né, para você poder chegar a isso. E aí, nós, quando descobrimos que nós tínhamos, dentro dessa pesquisa do Índice Nacional, chegado à conclusão que a gente conseguiria medir socialmente a relação das diversidades, né? Desculpe a redundância, dentro do mercado de trabalho, a gente perguntou como mede isso? 5 variáveis. Primeiro, a arquitetônica, né? Você tem que permitir que um cadeirante, um cego, um surdo, um mudo, qualquer pessoa possa ter acesso arquitetonicamente. A estrutura física. Mas eu não falo, é aí que a gente muda. Uhum. A arquitetura não é só a arquitetura do espaço que se ocupa. Você tem que ter a arquitetura territorial. Como é que a pessoa, para chegar no ambiente de trabalho, como que ela chega, como que ela vem, qual é o acesso que eu dou a ela, qual é a mobilidade que eu dou a ela para ela chegar no meu ambiente de trabalho. Não se resume ao ambiente de trabalho dentro da empresa. Dentro da empresa, mas o processo de territorial. Tá, entendi. A segunda variável é atitudinal. Como é que eu acolho essa pessoa? Como é que eu acolho uma pessoa com deficiência? Como é que eu acolho uma pessoa que tem uma história de vida de luta por causa do racismo? Como é que eu acolho um sobrevivente do Holocausto dentro de uma comunidade? Como é que eu faço o acolhimento de uma pessoa com diversidade sexual? Como é que eu faço o acolhimento de um cego? Como é que eu faço o acolhimento de uma minoria religiosa? Existem parâmetros para isso que foram estabelecidos? Essa é uma das variáveis. É a segunda. A segunda, a atitudinal. Tá. Aí depois eu tenho a comunicacional. Como é que eu me comunico com essas pessoas? Como essas pessoas se comunicam comigo? Como a gente fala de baixo para cima dentro de uma empresa, de cima para baixo dentro de uma empresa, de dentro para fora e de fora para dentro. Como é que eu ouço também o meu consumidor? Como é que você ouve o seu ouvinte? Como é que você se relaciona com o teu
telespectador? Como é que você se relaciona com o teu operador de som, com o teu fotógrafo? Como é que o seu editor se relaciona com eles e como eles se relacionam com o teu editor? Sim. Essa é a variável comunicacional. E aí a gente tem a variável metodológica. Qual a metodologia que a gente faz para transformar isso numa atitude normal? Nós estamos conversando aqui, Sim. eu estou sendo entrevistado, está sendo uma conversa normal. Por quê? Porque metodologicamente você se programou para me deixar à vontade. Então eu tenho que transformar as minhas atitudes numa metodologia que seja natural. Hoje, se alguém chegar aqui e jogar um papel no chão, todo mundo vai olhar. Porque destoa, né? Destoa. Então, você tem que criar uma metodologia para isso ser natural. E aí você tem a programática. Como é que você programa isso tudo? Que é o último quesito. Como você programa isso tudo e qual a programação que você faz para as pessoas com diversidade ou qualquer pessoa crescer dentro da sua empresa. A gente tem que entender que tudo na vida são fases. Tudo na vida são fases. Você bota um estagiário na sua empresa, amanhã ele pode ser o presidente dessa empresa, desde que você programe de tal maneira a evolução, através de curso, através da acessibilidade dele em outros programas, e entender também que, às vezes, ele passa a ser maior do que sua empresa, ou sua empresa não atende também aos anseios dele. E aí ele tem que partir. Mas isso tem que ser feito de uma maneira programática. Em cima disso, nós botamos 20 indicadores, 37 requisitos, colocamos peso e criamos um algoritmo. Mas só o algoritmo não basta. A gente tem também uma entrevista estruturada para saber realmente, em todos os níveis da empresa, o que as pessoas pensam. Porque essa pesquisa é binária, é sim ou não. E o entendimento desse sim ou não se faz através da entrevista estruturada. Essa entrevista a gente prepara para cada empresa. O Algacós não certifica. O Algacós é o dono da métrica, é esse o termo que se usa no mercado. O que a gente faz é uma pré-avaliação da empresa. A gente indica quais são os caminhos que essa empresa deve tomar e quais são as assessorias que são cadastradas. Nós temos várias. A empresa vai lá, escolhe aquele que quiser, tá? E o Inmetro é que emite a certificação, uma vez que uma certificadora vá à empresa e faça a certificação. Aí ele manda o resultado da análise dele, nós validamos e emitimos o selo. Que vem com o selo do Inmetro. Que vem com selo Inmetro Algacós, ECOC. Que legal. Tá? Nós é que avalizamos isso. Nós não estamos em nenhum lugar dessa cadeia atuando diretamente. Porque quando nós recebemos a avaliação e a entrevista, o nome da empresa não vem. Você não sabe qual é a empresa. Não sei quem é a empresa. Imagine um patrocinador do Instituto
eu dizer para ele que ele não é inclusivo, que a relação no mercado, no social, no mercado de trabalho dele, ele não é totalmente inclusivo. Eu não posso ter esse tipo de conflito de interesse. É isso que faz a ética das empresas, né? Então, nós não temos esse tipo de conflito, nós não certificamos, nós não damos assessoria. Vocês criaram a métrica. Nós criamos a métrica, nós validamos a certificação só. E é legal reforçar, Wolf, que vocês colocam ali algumas empresas que podem fazer essa assessoria para que as companhias ali se adequem nesse Nós sentido. temos várias empresas... Mas não é o instituto que faz, né? Não. A gente indica, nós temos até empresas que fazem auditorias contábeis, né, das Big Four aí, que já tem... nós treinamos os auditores dessa empresa para poder dar a consultoria. E nós também treinamos os certificadores para certificar os auditores das certificadoras para certificar essas métricas. Isso a gente faz, não cobra nada para essas empresas, porque o nosso intuito é fazer inclusão. Então, tanto as empresas de consultorias como certificadoras, nós preparamos os auditores dele. Olha, é um trabalho muito legal e é um trabalho que merece toda a publicidade. Eu fico muito feliz que você está aqui hoje para a gente falar sobre isso. E eu tenho muita curiosidade, porque também é um processo recente, né? Essa questão da metrificação. Mas entender qual é a demanda que isso está tendo do mercado. As empresas estão procurando isso? Olha, nós já temos mais de 100 empresas... 100? 100 empresas que nos procuraram para entender... como é essa métrica. Empresas de capital aberto, fechado, tudo? A capital aberto, capital fechado, setor financeiro, setor agrícola, setor... segmentos. Todos os segmentos já nos procuraram, tá? Essa métrica vale desde uma empresa, desde uma MEI, tá? Até uma empresa com 100 mil funcionários. E o que é mais legal nisso é que a gente vê no mercado financeiro uma procura muito grande, no mercado de empresas de capital aberto, uma procura muito grande. A gente passa o dia inteiro falando com as empresas e explicando da procura do S do ESG. Não é à toa que a Ambima tem uma pesquisa de 54% das empresas, elas estão procurando ter uma relação com o ESG, né? Dessas, 24% já tem metas programadas e 35% tem algum tipo de indicador. Isso mostra que está tendo uma transformação. Começa a ter uma preocupação muito grande, porque eu quero botar o meu dinheiro aonde eu possa ganhar dinheiro e ser eticamente, em todos os níveis de governança, de sustentabilidade ambiental e social, estar contribuindo com uma empresa que seja eticamente correta. E isso hoje em dia, cada vez mais, essa é a grande transformação, essa é a grande revolução que está existindo no mundo, né? A transformação do pensamento do homem como ser humano. Eu tenho que cuidar da minha governança, porque na hora que eu mexo com capital aberto, eu estou mexendo com a economia popular e você pode destruir até uma vida, famílias,
com uma má conduta, né? Então você precisa ter uma governança muito transparente. Você precisa cuidar da mãe terra e você precisa cuidar do homem no seu ambiente de trabalho. Porque se você cuidar do homem no ambiente de trabalho, você vai conseguir criar uma transformação, porque essa pessoa, quando vai para casa, ela leva a cultura da empresa. E se a cultura da empresa for de acolhimento, de acessibilidade, metodológica, programática, comunicacional, ele vai levar isso para casa. E aí ele vai educar seu filho. Wolf, e aí ele vai transformando isso numa grande roda. Você falando aí, eu me lembrei do meu pai. Conversa boa, passa rápido. Eu tô de olho aqui no relógio também e eu quero falar sobre tudo que tá aqui em cima da mesa. Tem vários livros, tem calendário, tem um kit da corrida aqui que a gente vai falar, a corrida feita pelo Instituto Olga Cos. Mas você falando isso agora, né, essa questão do... Pô, você aprende uma cultura no trabalho, que você leva essa cultura para sua casa e é possível você melhorar a sua casa a partir de coisas que você aprendeu no ambiente de trabalho. É verdade. Eu me lembro que meu pai uma vez falou assim, ele tinha um chefe lá que falava assim, você não traz os problemas da sua casa para o trabalho e você não leva os problemas do trabalho para sua casa. E eu lembro de que quando eu era criança, eu falava assim, então fazer a mesma coisa. O que acontecer na escola, fica na escola. E o que acontecer em casa, eu não vou falar na escola. E eu comecei a perceber que isso era impossível. Porque eu queria falar o que aconteceu na escola para os meus pais. E aí hoje, trazendo isso para nossa realidade, eu falo assim, quem é o robô que consegue, num dia péssimo de trabalho, chegar bem em casa para jantar com a família? Ou quando você tem um problema com seu filho em casa, chegar 100% no trabalho normal? E eu penso que daquele tempo pra cá, pô, quando meu pai falava isso, já faz uns 20 anos, eu acho que as próprias empresas e os empresários, os donos das empresas estão entendendo que, pô, se o seu funcionário não tá bem, é importante olhar pra ele porque ele vai render mais e melhor se ele estiver bem, inclusive em casa. Essa separação tá cada vez mais inexistente. É por aí que você acha que a coisa tá caminhando? Eu acho que a coisa tá caminhando assim, tá? Hoje... você fica mais tempo no seu ambiente de trabalho do que na sua casa. Então, fatalmente, você vai trazer as alegrias e as tristezas para o ambiente de trabalho e vai levar o bônus e o ônus, né, do ambiente de trabalho para casa. Mas eu acho que o que o chefe do teu pai queria dizer era o seguinte: todos nós temos problemas. Não transforme o problema da sua casa num problema no ambiente de trabalho. E não transforme o problema do ambiente de trabalho num problema no seu lar. Né? Então você tem que aprender com seus erros e ser sábio, tá? Você ser inteligente aprendendo com seus erros e ser sábio em ver os erros dos outros e não errar. Que eu acredito, isso que teu pai falou, eu já falei muitas vezes, tá? Quando você falou, eu comecei a rir porque eu falo isso. Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, não transforme a sua vida, você tem 2 momentos na sua vida, no trabalho e em casa, tá? Leve as coisas boas do trabalho para casa e traga as coisas boas do trabalho, de casa para o trabalho. Os problemas que vierem, eles têm que ser resolvidos de uma maneira mais leve e suave e não transformar esses problemas nos problemas em casa e no trabalho. Porque às vezes o ambiente no trabalho tá bom, mas em casa tá ruim e aí você deixa contaminar. Você deixa contaminar e aí também. Você cria um problema para você mesmo. Eu não conheço ninguém, pelo menos na minha relação de trabalho, e olha que eu trabalho já o dobro da sua idade, fatalmente, né? Eu trabalho há mais de 50 anos. Né? Vou fazer 72, trabalho desde os 15, então bota tempo nisso. Em que eu não tivesse uma pessoa que não acolhesse um problema de saúde,
de educação. Todo mundo entende o problema que se tem com o filho. E essa transformação está mudando muito. Hoje, você já valoriza a mulher, porque a mulher ela tem uma carga de trabalho muito grande, porque ela gesta uma criança. E essa relação atávica que ela tem na gestação da criança, ela leva por todo o tempo da vida. Ela continua gestando essa criança, mesmo quando essa criança cresce, ela é a mãe, ela que gestou essa criança dentro dela. Ela tem um trabalho físico no ambiente de trabalho e ela carrega também todo um trabalho de casa, porque ela é o pilar da família, pelo menos no meu modo de ver, porque ela cuida, né? A própria maternidade dá o dom de cuidar das coisas, né? Porque é um privilégio dela poder gestar uma criança. Então a gente vê que a relação trabalhista com o sexo feminino mudou. A relação trabalhista com as diversidades sexuais mudaram, com as minorias religiosas, com o tratamento das questões de racismo também estão mudando. Isso tudo está mudando. Eu não emprego uma mulher, eu não emprego um afrodescendente, eu não emprego uma pessoa de gênero diverso, eu emprego seres humanos. E como ser humano, ela pode ter o gênero que quiser, a religião que quiser, ser da cor que calhou dela ter, ser do sexo feminino ou masculino, ter a religião que quiser. O que a gente tem que olhar para as pessoas, e essa é a transformação do mundo, como seres humanos. Eu tenho meu lado bom, meu lado ruim. Eu tenho meus acertos e meus erros. Eu tenho problemas em casa e tenho problemas no trabalho. E todo dia você vai ter problema. Mas todo dia você também terá vitórias, né? O judeu, a primeira oração que ele faz quando ele acorda, ele agradece a Deus por a sua alma estar retornando ao seu corpo, né? Eu agradeço a Deus por isso e agradeço a Deus porque todo dia é um renascer. Todo dia a gente aprende, todo dia nós temos novas conectividades e todo dia a gente tem uma história para contar. E o que a gente tem que procurar nessa relação é o lado bom de cada um. É muito legal conversar com você, viu, Muito Wolf? obrigado. Muito bacana, olha. Muito legal de estar aqui, de ter quem me ouça, né? Meu, conversa de altíssimo nível, que traz muito aprendizado, acho que todo mundo sai um pouco melhor dessa conversa, muito legal mesmo, obrigado pelo seu tempo. Quero falar muito também agora sobre todos esses materiais que você gentilmente trouxe aqui para a gente conseguir apresentar. Então, você já falou aqui sobre os ensaios da inclusão, publicações do Instituto Olga Cos, sobre o impacto de seus projetos. Então, para quem está conseguindo acompanhar a gente aqui com imagens, está vendo agora que é uma série de livros, né, de ensaios que tem aqui nesse compilado. Esse material, vocês vendem ele? Não, nós damos a quem está interessado. Que legal. Não, aí se a pessoa quiser faz uma doação, mas em princípio nós distribuímos todos esses materiais impressos, então em todas as universidades, em todas as bibliotecas do país, e a nossa biblioteca também está à disposição de todos os seus ouvintes. Se algum empresário que está acompanhando a nossa conversa aqui falar assim, poxa, eu gostaria de ter esse material aqui na minha empresa, pode entrar em contato com o Instituto que ele recebe. Contato@institutoolgacos.org.br. Tá aí, ó. Ou wolfcos.org.br.
wolfcois@institutoolgacos.org.br. Se quiser me mandar direto, eu vou ter prazer em responder. Eu atendo todo mundo. Obrigado, Wolf. Esse manual para aplicação, Escola Cidadã Olga Cos, é o resultado daquela metrificação, de todo aquele processo que você contou para gente. Isso está disponível no nosso site também. E se algum empresário quiser uma pré-avaliação da sua empresa, nós estamos à disposição. Muito legal. Aí aqui tem um calendário também do Instituto, muito bacana, para 2023, eu vou usar. Isso nós vendemos, R$20. Quem quiser, por favor, procure o nosso... eu vou ficar com esse para mim, então. Esse é para você. E depois faço questão de contribuir também. E aqui, essa revista eu achei muito legal. Taekwondo... Inclusão pelo esporte. Vocês também oferecem essa modalidade lá? Nós oferecemos taekwondo, karatê, judô, basquete, futsal e capoeira no esporte. Em arte nós temos artes plásticas, fotografia, teatro, dança e música. Todas as nossas turmas, elas são realizadas em instituições e são totalmente gratuitas. Então, quem tiver interesse em participar, nós estamos abrindo vários projetos agora. Os nossos projetos, 65% é pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência intelectual ou física, e 35% em vulnerabilidade social. Essa é a meta que a gente quer. Tudo nosso é gratuito. Nós oferecemos lanche, nós oferecemos professores, materiais, uniforme, tudo que é necessário para praticar o esporte. O nosso orçamento ele tem 3 fontes de recursos: leis de incentivos estadual, municipal e federal, que é a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, o PRONAS, doação de marketing direto, porque nós temos uma grande divulgação dos nossos trabalhos, e através de emenda parlamentar. É isso que mantém o Instituto. Quero dizer que nós somos apartidários e todos os partidos federativos nos premiam com emendas. Então, isso é que faz a sustentabilidade. Nós estamos abrindo agora em Brasília e no Rio de Janeiro. Que legal, então, demais. Estamos crescendo. Demais, demais. Aqui, nesse material também, mostra que são 67 organizações parceiras, o que você explicou pra gente agora, né? É onde a gente dá as oficinas. Essas atividades acontecem nessas organizações. Nessas organizações. Mais de 20... Principalmente os céus da cidade de São Paulo. Tem muita coisa rolando lá. Porque a cidade de São Paulo tem 70 céus, nós ocupamos 45 no contraturno escolar. Então, a criança vai para o céu e no contraturno escolar a gente dá as oficinas de arte ou esporte e complementa também a merenda escolar com um lanche feito por nutricionista, que é um sanduíche, um suco, uma fruta e uma barra proteica. Demais. Esse livro aqui, do Eduardo Iglesias. Eduardo Iglesias é um grande artista plástico, já faleceu. Nós já editamos mais de 50 livros e isso é o Resgatando Cultura. A gente faz o livro do artista e, em contrapartida, ele faz oficinas de arte para os nossos participantes. Pô, que legal, uma troca muito interessante, demais. Tudo isso veio nessa sacola aqui, maravilhosa também, que eu vou guardar com muito carinho. E aí agora aqui tem algo não guarda não. Quando você sair, você leva ela para fazer publicidade. Não, mas eu vou guardar e vou usar, com certeza. Agora aqui, já tá até, saiu o squeeze aqui, deixa eu mostrar esse outro kit. Porque tem uma corrida que já é tradicional. Quantas edições já aconteceram? Nós estamos na 10ª edição de corrida. Nós fazemos 2 corridas por ano e a ideia de fazer corrida é fazer a população ter contato com a pessoa com deficiência.
Nós fazemos no dia 21/3, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Esse ano vai ser no dia 21/3 também? Não, porque o dia 21/3 cai no meio da semana. Aí não é legal. E aí você não consegue fechar as ruas para fazer Trânsito, uma corrida. Né? E as nossas corridas de rua é a segunda maior da cidade de São Paulo. Elas agregam 18 mil pessoas e vai ser no Ibirapuera. E a corrida de rua, uma das mais baratas, ela está em torno de R$40 mais a taxa de inscrição, que é do ticket que arrecada a corrida, né? Olha, você sabe que eu já corri, né? Assim, nunca fui um grande maratonista. Não na minha corrida. Ainda não. Mas, ó, já fiz 5, 12 quilômetros. E só para dividir aqui com a nossa audiência, que eventualmente... 5 e 10K, corrida 5 e 10? E uma caminhada. Só para vocês terem ideia, nós levamos 2.000 pessoas com deficiência gratuitamente na corrida. Essas corridas podem ser patrocinadas pelas empresas de lucro real, e essa inscrição é para pagar o kit que a gente dá. A gente dá camiseta. Que eu vou mostrar aqui, ó. Já gostei da cor, linda. Olha só que legal. Essa foi da última corrida de dezembro. Mas linda, hein? Um squeeze, a medalha... água, né, que todo mundo dá, tem que ter água na corrida, toda estrutura, e fruta depois da corrida. Olha, muito legal. Eu ia comentar justamente porque você falou o valor de R$40. Para quem corre, sabe que é um valor bastante acessível. Bastante. Né? É um valor bastante Aproveita acessível. Que dia 1º de fevereiro eles vão aumentar o valor. Porque... Aumenta pouco, aumenta R$6, não é nada. Mas é porque tu vai mudando ali, né? Ou vai chegando mais perto do evento. É isso aí. Que vai ser agora em março. Vai ser no dia 19 de março no circuito do Ibirapuera. E quem quiser procurar a corrida, fazer a inscrição, é só procurar inclusão, Olga Cos, corrida Olga Cos, o encontro? Corrida Olga Cos. Muito bem. Olha, Wolf, quero te agradecer muito por você ter conseguido um espaço na agenda para estar aqui com a gente, com a audiência do TC, do Mover Voices, da TC Rádio, do canal oficial do TC no YouTube. Espero que a conversa tenha sido tão importante e tão bacana para você como foi para todos nós. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito a vocês, obrigado pelo tempo de vocês, pela recepção que eu tive aqui. Vocês têm uma equipe maravilhosa e posso te dizer assim, já dei muita entrevista na minha vida, mas nunca tive num lugar que eu me sentisse tão à vontade como eu estou aqui. Muito obrigado por você ter me feito sentir em casa. Pô, imagina, Wolf, agora você não fez eu ganhar o dia não, você fez eu ganhar o ano, a gente tá só em janeiro. Leva isso pra casa. Vou levar. Isso é a parte boa que você tem que levar meu pai e minha mãe estão assistindo aí, com certeza. Muito obrigado. Eles podem ter orgulho do filho. Poxa, fiquei assim, muito feliz. Muito obrigado pelas palavras generosas. Eu divido as palavras com toda a nossa equipe técnica aqui, a Margarete Ribeiro também, que trabalha nos nossos bastidores, Gabriela Alves, e principalmente com você, investidor e investidora, que está nos acompanhando sempre com muita inteligência, muita educação, muito respeito, a audiência com muita... qualificada, né? Audiência qualificada aqui do nosso podcast. O agradecimento especial é sempre a você que está aí do outro lado do fone de ouvido. Obrigado também pelo seu tempo e pela fidelidade da audiência. Eu peço, se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, por gentileza, se inscreve no canal oficial do TC, deixa aí o joinha, porque isso ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. No caso do Spotify, você que está ouvindo a gente, pega esse link, manda para todas as pessoas aí do seu WhatsApp, no seu grupo favorito do Telegram e avalie o nosso podcast com 5 estrelas. Muito obrigado pela parceria de sempre. A gente volta a se falar na próxima semana com uma nova voz relevante para o mercado financeiro. Muito obrigado por hoje, até a próxima, tchau!